Olá, meus queridos dos sextos anos! Começando mais uma semana. A reflexão de hoje traz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. É isso mesmo, entregar nossos planos, nosso caminho nas mãos de Deus. Os objetivos das aulas dessa semana são que vocês aprendam que medir é comparar e que vocês verifiquem as medidas de comprimento de forma a perceber que o metro é a unidade padrão. E aí nós temos outras unidades de medidas, que são quilômetro, hectômetro e decâmetro, considerados os múltiplos do metro, e decímetro, centímetro e milímetro, considerados submúltiplos do metro. Vocês vão estudar também perímetros. Bem, sem perda de tempo, assistam às explicações e depois tem lista de exercícios para vocês. Até mais! E hoje nós vamos falar sobre medidas de comprimento, sendo que a principal medida de comprimento é o metro, ok? E nós vamos simbolizar por um M minúsculo. O metro é a unidade fundamental, já que dela derivam outras, como quilômetro e outros exemplos. Então vamos ver aqui a tabelinha. Coloquei aqui no meio o metro, que é a unidade fundamental. Nós temos os submúltiplos, que são utilizados para medir distâncias menores, e os múltiplos, que são usados para medir distâncias maiores. Decímetro, centímetro e milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Cada um vai ter um símbolo diferente. O metro é o M, decímetro DM, centímetro CM e milímetro MM. Decâmetro DAM, hectômetro HM e o quilômetro KM. Então, quando eu usar esses símbolos a partir de agora, você já sabe do que eu estou falando. São símbolos para medir medidas de comprimento. Curiosidade: existem várias medidas de comprimento que são utilizadas no seu dia a dia e você nem percebe. Existe o pé, existe a polegada, a jarda. Cada uma tem uma distância, uma medida diferente. Um pé é 30,48 centímetros, uma polegada é 2,54 centímetros e por aí vai. Existe a jarda, milha terrestre, milha marítima, cada uma com a sua medida. Bom, pessoal, vocês já assistiram ao vídeo com as explicações dos conteúdos? Vou passar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Primeiro exemplo: escreva qual das antigas unidades de medida baseadas no corpo humano é a mais adequada para medir. Bom, na página 104 aí do seu material, você tem as medidas de comprimento que eram antigas, né? Baseadas em partes do corpo. Então, você vai ver aí, ó, a braça, a jarda, o cúbito, o pé, o passo, que ainda é bem utilizado, né, por nós também, o palmo,
tá? Então, veja bem, aqui não quer dizer que a resposta é apenas uma, mas tenta colocar a mais adequada, tá bom? Então, aqui, ó, letra A, o comprimento de uma folha sulfite. Dessas que a gente viu aí, que a professora citou para vocês, a mais adequada é o palmo, tá? Depois, a largura de uma sala. A mais adequada é o pé, ou você pode colocar o passo, tá bom? E letra C, a altura da carteira da sala de aula. O mais adequado é o palmo, tá bom? Vamos lá, exemplo 2. Agora, calcule o perímetro da figura abaixo. Pessoal, perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Então, você precisa prestar atenção no polígono. Então, aqui nós temos um polígono, uma figura que possui 4 lados, e você pode perceber que todos os lados são iguais. Estamos diante de um quadrado. E, como nós estamos diante de um quadrado, nós podemos, ao invés de somar, né, para poder ganhar tempo, para poder ir um pouco mais rápido, nós podemos multiplicar por 4. Então, cada lado mede 4,4 centímetros. Temos aqui 4 lados, então a gente faz 4 vezes 4,4, que vai dar 17,6. Então, resposta, o perímetro é 17,6 centímetros. Mas, veja bem, se você quiser somar as 4 medidas da figura, sem problemas, você vai encontrar o mesmo resultado, ok? Terceiro exemplo agora. A figura abaixo mostra um polígono desenhado em uma malha quadriculada. Estão vendo aqui, ó? Então, nós temos aqui um polígono desenhado nessa malha quadriculada, em que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e o lado de cada um deles corresponde a 10 milímetros. Então, o que ele quer dizer? Cada lado do quadradinho tem 10 milímetros. Aí vem a pergunta: qual o perímetro em milímetros desse polígono? Então, aqui a gente tem, presta atenção, né? A gente tem esse polígono aqui, nós temos esse lado do polígono. Esse lado é formado por 4 quadradinhos. Aí nós temos esse lado do polígono, também 4 quadradinhos. Este lado, 3 quadradinhos. Este lado, 1 quadradinho. Este outro lado, 1 quadradinho. Este lado, opa, nossa, professora, demorou, né, para sua canhota dar um show aqui, já que você está fazendo com a mão direita. Vamos lá. Esse outro lado aqui, ele tem 2 quadradinhos. E, por fim, este outro lado aqui tem 1 quadradinho, tá? Mas, na hora de fazer, você pode também contar cada quadradinho. Não tem problema, não fica errado. Então, você pode fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nós temos, não se esqueça que é perímetro, então é o contorno aqui dessa figura, quando trabalhamos com uma malha quadriculada, tá bom? Então, nós temos 16 aqui no contorno, porque quero o perímetro, e o exercício diz que o lado de cada um mede 10 milímetros. Então, para a gente encontrar o perímetro, a gente faz 16 vezes 10, que vai dar 160. Então, resposta, o perímetro é 160 milímetros. Até a nossa próxima explicação de exemplos. É isso aí, galerinha animada dos sextos anos! Essa foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios. Continuem participando, estou muito feliz com a participação de vocês. Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!